Oi, faz um tempinho que eu não apareço aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já vim há algum tempo pensando muito em falar aqui no canal, que é Skinwalker. Eu tava muito curiosa porque, particularmente, eu acho uma criatura bem peculiar, muito inteligente, mas ao mesmo tempo meio sádica e inteligente, eu não sei dizer. É uma criatura muito estranha, particularmente falando. Então, esse vai ser o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você goste. E se você gostar, não esqueça do like e de se inscrever no canal. Vai ter vídeo aqui sempre que eu puder postar, porque eu sei que eu venho falhando ultimamente, mas não é minha intenção. De início, a gente vai contar um pouco sobre a história e o termo de onde se originou o Skinwalker. A gente tem que entender, a princípio, que Skinwalker vem do inglês. Ele tem ali suas relações nativo-americana e principalmente conhecido entre os navarros, ou navajos, acho que seja assim que se pronuncia. Na língua navajo, a criatura é chamada disso aqui, que vocês sabem que eu nunca consigo pronunciar direito, nem me atrevo. E o significado dessa palavra é aquele que anda com peles. E isso faz entender de início, para quem já sabe o significado da palavra, o que essa criatura é. Ela assume formas e mistura, ela é um misto de formas, de pedaços de seres, entende? Depende muito sobre o que ela quer. Acho que quem já ouviu uma história de Skinwalker, eu já trouxe uma aqui no canal que eu achei até um pouco pesada, mas ele tinha uma mistura ali entre animais e ser humano. E foi uma coisa totalmente bizarra, sendo bem sincera para falar a verdade. Basicamente isso, essa criatura, ela toma formas de várias criaturas, mas a intenção dela não é que seja algo visivelmente humano que possa passar aí despercebido. Não. Sempre a intenção é que seja percebido a presença dele. Por isso que vai ter sempre muitas histórias na internet de que essa criatura assumiu formas de uma pessoa que já morreu. Ou você sabe que essa pessoa tá viajando e você vê essa pessoa fora da sua casa olhando para sua janela, sabe? O que essa criatura quer causar é espanto, medo, esse tipo de coisa. Mas, voltando ao nosso enredo, os Skinwalkers, segundo a lenda dos navajos, seriam xamãs que escolheram seguir o caminho do mal. Eles decidiram então abandonar a ética, o objetivo de curar, fazer coisas boas e destinaram todo o seu conhecimento para propagar o mal, provocar emoções ruins em outras pessoas. Assim, por opção, eles adquiriram feitiçaria negra e também acabaram adquirindo algumas habilidades sobrenaturais e inumanas. E assim, assumiram a forma de animais, de humanos, para espionar, propagar o mal e muitas outras coisas. Lembra que eu falei que eles têm atitudes sádicas? Então, diferente dos lobisomens e outras criaturas que tem muitas lendas por aí, eles não caçam simplesmente por fome, mas também pelo prazer de atormentar. O objetivo deles é causar sofrimento, manipular e amaldiçoar. Na tradição navajo, eles são o símbolo do mal absoluto. As histórias antigas descrevem eles da seguinte forma: eles podem assumir a forma de lobos gigantes ou também de coiotes, mas eles sempre vão ter aqueles olhos humanos e vermelhos. Algumas outras vezes, eles assumem a forma de humanos, só que humanos distorcidos, com dentes afiados e movimentos estranhamente ágeis. Segundo eles, essas criaturas seriam criaturas híbridas, que combinam características de vários animais em si, com garras de urso e com um rosto humano. Muitos desses animais, eles são classificados como Skinwalker justamente quando tem essa pegada humana, humanamente estranha em animais. É por isso que muitos donos de animais, quando vê os seus bichos se comportando como um ser humano, mesmo que sejam coisas
simples, eles acabam os classificando ou descrevendo, gravando vídeo, assumindo que os seus pets são skinwalkers. E aí a gente já sabe que a internet meio que surta com isso. Eu já falei pra vocês que eles gostam de assumir formas de pessoas, principalmente aquelas pessoas que são próximas a gente, para que eles possam se aproximar de forma sutil. Ao se aproximar sem ser detectado, ele acaba causando alguns ataques espirituais, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Bem, alguns relatos, a gente tem que exaltar isso. Alguns relatos sugerem que não é apenas o corpo que é atacado, mas a alma também chega a ser ameaçada nesse processo. E isso acaba causando tanto pesadelos quanto doenças súbitas. Sim, acaba causando algumas doenças ali que a gente não entende o porquê tá acontecendo ou porquê veio isso de repente. Às vezes pode ser até uma doença que a gente acha que, bem, a gente foi curado ou algo do tipo, e aí depois vem ali para causar aquele tormento psicológico e físico também. Mais uma das consequências espirituais que vale muito citar é o desespero extremo. Afinal de contas, imagina aí você acaba vendo uma pessoa que você ama muito, mas essa pessoa tá morta, mas você acaba vendo ela em momentos assim totalmente aleatórios que acaba mexendo com o seu psicológico. E muitas das vezes não é só apenas isso, é as circunstâncias que você está. Às vezes você pode estar de luto ou superando algo, ou você simplesmente está muito ferrado da sua vida e aquela coisa decide te atormentar. Já dito nesse vídeo, eles gostam de brincar com o seu psicológico, então às vezes eles vão aparecer ali e desaparecer, e você vai questionar a sua sanidade, você vai achar que tá louco, você vai começar a sonhar com coisas bizarras ou coisas que vai mexer com o seu psicológico de uma forma que particularmente ele vai estar ali sentindo prazer, sabe, com todo o seu tormento. Mas é uma forma bem chata, vamos dizer assim, bem angustiante de você ser quebrado, sabe, pela essa criatura. E como foi falado já, eles não é uma questão muito... Eu acho que eu posso até falar que é o prazer de caçar a sua vítima, sabe? Claro que existe a perspectiva científica e lógica sobre essa alternativa do skinwalker. Eu particularmente gosto, eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês isso, porque às vezes a gente acha que isso é simplesmente, sei lá, um conteúdo gostoso, uma coisa assim que dá aquela sensação de arrepio, aquele borogodó, mas a verdade é que, tipo, às vezes a gente precisa da razão e às vezes a gente precisa de um pouco de emoção. Cientificamente, o skinwalker pode ser explicado como uma pareidolia extrema. A gente já viu que é algo assim, entendeu? Ele acaba interpretando que coisas simples pode ser algo hostil, algo com intenções. Pode ser também algo como paralisia do sono e alucinações hipnagógicas, que a gente já sabe que é quando o nosso cérebro ali acorda, na verdade a gente acorda parcialmente, e o cérebro acaba criando imagens e sons, sensações, todo um cenário que nem existe, mas o cérebro acaba ali movimentando nossa cabecinha para que a gente possa acreditar que tudo aquilo é real. Segundo eles, seria a mente humana criando mitos baseados em experiências de perigo, animais predadores e traumas ancestrais. Mas agora a gente vai chegar em um ponto do nosso enredo que eu gosto bastante, particularmente, que é quando a gente vai falar ali sobre os pesquisadores de fenômenos naturais, ufologia, enfim. Segundo eles, e segundo relatos consistentes de aparições em locais como o Skinwalker Ranch, minha pesquisa eu encontrei esse local. E esse local ele é muito famoso, muito famoso. Porque lá é tipo o lugar e tudo acontece. Existe tudo e coisas bizarras e tudo. Então, se você quer encontrar alguma coisa bizarra, vai pra lá. Basicamente isso. Lá existe algumas anomalias eletromagnéticas, mutilações de animais muito bizarras e avistamento de OVNIs. Eu não sou muito de OVNI não, mas enfim.
Alguns teóricos sugerem que o Skinwalker poderia ser uma entidade interdimensional, exatamente, ligada a portais de energia ou a experimentos que ultrapassam a compreensão humana. Nesse ponto de experimentos que ultrapassam a compreensão humana, nós estamos falando de uma coisa muito além, que seria o quê? Acaba que nesse local específico, segundo algumas teorias, que existem essas criaturas e que a maior parte seriam experimentos de alienígenas. Eu irei falar um relato e ele é da Vágio. Um xamã contou que o Skinwalker pode imitar a voz de alguém querido, chamando sua vítima para fora da casa à noite. Uma vez fora, a vítima desaparece ou sofre ataques físicos e espirituais. Tá, esse não foi basicamente um relato, foi basicamente um contexto do que é falado, né, sobre os Navajos. E a gente vai ter um contexto sobre o Skinwalker Ranch, Reddit e fóruns de terror também. O Skinwalker Ranch é o seguinte: moradores relatam animais mutilados, luzes estranhas no céu e criaturas que desaparecem e reaparecem instantaneamente. E muitas vezes assumindo a forma de um animal comum. Não entendi. Como assim? Criaturas desaparecem, depois aparecem novamente, só que em outra forma. Então como é que elas sabem que é aquela criatura que desapareceu? Não entendi. Mas enfim. Já o dos fóruns e do Reddit, existem alguns relatos que descrevem criaturas que seguem motoristas à noite. Nossa. Elas mudam de forma diante de testemunhas e provocam sensações de pavor incontrolável. Esse aqui, sobre mudar de forma diante das pessoas, eu ainda não tinha visto sobre. Fui ver quando eu fui fazer a pesquisa para vocês, porque geralmente os relatos que eu já tinha lido, eles não mudavam de forma assim diante dos olhos, mas eles apareciam de forma muito bizarra ali. Sobre as transformações físicas, dizem que o Skinwalker pode absorver características de animais que tocam, como pelagem, garras ou dentes, tornando assim híbridos. Eles não precisam matar a criatura para pegar, sabe, a forma dela. Agora a gente vai para como identificar, segundo tradições e relatos, ok? A gente tem que se basear sempre sobre isso. Sons de passos leves ou corridas rápidas quando ninguém está por perto. Também temos comportamentos estranhos dos animais de estimação, mas não exatamente o que eu comentei aqui para vocês, mas também. Mas o que eu quero falar é deles agindo ali de uma forma que parece estar te alertando sobre algo que você não tá vendo, algo invisível. Dizem que os animais conseguem ver, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe. Também tem aquela sensação de ser observado. E com ele vem aquele medo e a paralisia. Aparições de humanos que não correspondem a pessoas conhecidas também é um dos sinais. E uma das coisas que não se deve fazer é um alerta que muitos dão, é não olhar diretamente nos olhos dos Skinwalker. Por quê? Você acaba, consequentemente, atraindo a criatura e pode causar até uma maldição na sua vida por causa disso. Não tem uma explicação que eu possa dizer assim, sabe? Não tem. Mas é um alerta que a gente, nas pesquisas, encontrou. E se existe esse alerta, é porque tem coisa. Sobre a proteção e tradição, a gente tem o sal e limpeza espiritual, nem rituais, sabe? Uma tradição antiga é cercar a casa ou quarto com sal grosso. Também tem os oráculos e os talismãs navágios, pedras específicas ou plantas sagradas ali que têm a capacidade de repelir o mal. Uma coisa que se é dita é que deve-se evitar o confronto com essa criatura. Qualquer suspeita de perigo, qualquer suspeita que algo está acontecendo, o recomendável é recuar, porque quanto mais você confrontar, mais aumenta o perigo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi um pouco diferente, na verdade, o nosso vídeo. Eu acho que eu mudei um pouquinho nesse último mês. Eu acho que eu tô um pouco mais feliz, eu não sei. Mas eu fiquei me questionando também se eu tinha trago esse conteúdo pra vocês, mas eu acredito que não, sendo bem sincera, porque eu tinha olhado ele e eu tenho certeza que eu acho que eu não trouxe pra vocês.
Mas enfim, eu espero muito que você tenha gostado. Eu gostei de estar aqui e até o próximo vídeo. Beijo!